Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo ao primeiríssimo episódio do Prazer Tantra. Aplausos! Estou muito feliz, gente, de estar começando esse projeto novo, esse videocast onde eu vou falar, sim, sobre prazer, sobre tantra, sobre sexualidade de modo geral, espiritualidade, autoconhecimento e o que mais me der na telha, porque eu não gosto de nada que corte a minha liberdade. Mas, claro, tudo dentro desses temas, né, que trazem luz à nossa consciência, que nos ajudem a sair da caixinha e a, de repente, quem sabe, alcançar uma vida mais plena, mais equilibrada, consequentemente mais saudável e mais feliz. Então, essa vai ser a minha contribuição junto com os meus convidados. E, gente, estou muito feliz de começar esse podcast, esse videocast, com uma pessoa muito especial. É um convidado que, desde o meu podcast antigo, meu coração já chamava por ele. E agora eu tô num ano de muita coragem, né? Coragem de seguir pelo caminho do coração. Então eu ouvi meu coração, criei coragem, fui lá na rede social dele, convidei mesmo. Eu falei, bom, ele é um mestre tântrico, né? Já tem aí décadas de trabalho com tantra, de uma sabedoria, de um conhecimento refinadíssimo em relação a esse tema. Falei, vou chamar, né? O não eu já tenho. Então, convidei e ele aceitou, para minha felicidade, para começar, para já abrir com chave de ouro o meu novo podcast, o Mestre Ananda Prem. Bem-vindo, querido. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo e é um prazer poder falar sobre o Tantra, este tema tão controverso para muita gente, de modo que a gente vai falar sobre coisas que talvez muita gente gostaria de saber, mas não tem onde procurar essas informações. Então aqui estamos nós. Pois é. E quando procura, acha alguma coisa, qualquer coisa, né? Acha qualquer coisa. Tudo menos Tantra. Exatamente. E para quem não conhece o mestre Ananda Prem, ele há quase 40 anos, dedica-se ao estudo e prática do Tantra, autoconhecimento e ciências herméticas. Já na adolescência, iniciou-se nas tradições místicas do Mahayoga, sendo iniciado por Sri Mahakrishna Swami, gnose e teosofia, tendo viajado para várias partes do mundo em busca de conhecimentos transcendentais. Foi um dos pioneiros das práticas tântricas no Brasil, tendo ministrado centenas de cursos presenciais, adaptando-os às necessidades do público ocidental, com poderosas técnicas de cura e equilíbrio. Nós estamos falando aí de 40 anos de estrada. Eu me formei no Tantra tem 6, quase 7 anos. Sou uma bebê ainda, sou uma criança. Então vocês imaginem a honra que é estar aqui com esse homem e aproveitar, beber toda essa sabedoria dele. E a gente escolheu como tema sexo tântrico. Eu já quis começar assim na polêmica já. Por que é polêmica? Porque hoje em dia, com as redes sociais principalmente, né, de uns anos para cá, a busca pelo tantra vem crescendo, mas com as redes sociais tá muito popularizado. Então muito se fala em tantra, muito se fala em sexo tântrico, mas nem sempre falam do tantra puro mesmo. Tem uma confusão entre tantra, neotantra, né? E aí muitas regras também eu vejo assim, sexo tântrico é isso, sexo tântrico não é isso, não é aquilo, ou é isso, ou é aquilo. Enfim, ninguém melhor, né, do que uma pessoa como você para esclarecer, afinal de contas, o que é esse tal desse sexo tântrico, mestre. Então vamos lá, este assunto dá pano para manga, como diziam os antigos. Então, pois quando a maior parte das pessoas, quando ouve falar a palavra Tantra, instantaneamente já relaciona com sexo ou sexualidade. Então, pois bem, então vamos ver o que o sexo tem a ver com o Tantra. Na verdade é o seguinte, tudo e nada ao mesmo tempo. A grande questão é que todos os trabalhos do Tantra estão diretamente relacionados a quebras de tabu e a ampliação da consciência do ser humano. Como um dos maiores problemas que a gente tem aqui no Ocidente em relação a tabu é a sexualidade, acaba sendo a sexualidade uma coisa muito pautada no Tantra. Se de repente este conhecimento chegasse em um país ou em uma civilização onde a sexualidade e o sexo não fosse um tabu, certamente o Tantra não trataria deste aspecto. Então a gente vai começar do início, do princípio de tudo.
Todo o universo se manifesta através de uma forma sexualizada. Existem polaridades positivas e negativas em toda a existência, até esta lâmpada que está nos iluminando, ela acende porque existe um polo positivo e um polo negativo. Então, todas as estruturas de conhecimentos antigos sabiam disso, ou seja, o estudo das polaridades, das forças do universo, sendo que na esfera humana, nós seres humanos, temos por força maior a necessidade da procriação da espécie. Este pulsão sexual, como é dito, por exemplo, dentro de uma linha psicológica freudiana, é a força maior que impele o homem, visto que, sem ela, a espécie humana se extingue. Então, este é o ponto principal, ou seja, quando nós falamos de energia, nós invariavelmente estamos falando de energia sexual, ou seja, falar energia sexual é pleonásmico, porque toda energia é de natureza sexual. Aqui começa o princípio de tudo. Os antigos tântricos, e quando nós falamos tantra, nós estamos falando de um conjunto de conhecimentos que surgiu na era medieval. O tantra, como é conhecido hoje em dia, quando é conhecido de verdade, ele surgiu mais ou menos no ano 1000. Ele foi uma compilação de uma série de estruturas que estavam esparsas na Índia, e um dia chegou um indivíduo chamado Abhinavagupta, e ele disse assim, vamos colocar ordem nisso tudo. E ele foi o recodificador de todos os conhecimentos antigos ancestrais da Índia, e a partir daí surgiu um sistema de autoconhecimento profundo baseado no comportamento humano. Estas estruturas de conhecimento profundo, elas objetivam o despertar da consciência do ser humano no corpo físico. Todos nós sabemos que existe uma energia primordial que está encarcerada na base da nossa coluna, chamada Kundalini. Sabe-se que essa energia aprisionada na base da nossa coluna, ela é despertada por uma série de práticas pautadas no Tantra, e uma destas práticas diz respeito à sexualidade. É esta a base fundamental da coisa, ou seja, o sexo é a base fundamental do Tantra, mas não um sexo como é visto nos dias atuais. Por quê? Quando se fala em sexo nos dias atuais, especialmente no Oriente, aliás, no Oriente, no Ocidente, em tudo, assemelha-se à pornografia ou a práticas sexuais onde está imbuído culpa, medo, controle, uma série de coisas. Enquanto que, quando nós falamos no Tantra, nós estamos falando na sexualidade e no exercício do sexo de uma forma pura. O que acontece que, com o decurso da nossa experiência humana, da história e do desenvolvimento antropológico de todas as civilizações, foi imbuído estruturas e rótulos que determinaram um comportamento entre as pessoas, ou seja, o namoro, o casamento, o noivado, que são rótulos que existem entre os seres humanos desde a Idade Média, são elementos que retêm, contêm, aprisionam a experiência do ser humano. Então, na medida em que o ser humano começa a evoluir, ele começa a se destacar de todos estes rótulos, que são, na verdade, rótulos derivados de religião e rótulos relacionados com o sistema de onde ele vive. Ou seja, o objetivo do Tantra é identificar as forças primárias da natureza humana, identificar quais são os mecanismos psicológicos que contêm e encerram esta força e libertar o ser humano de todos os atrapalhamentos psicológicos que impedem-no da sua fusão com a energia do divino. Uma coisa muito importante dentro desse aspecto é que todos os processos psicológicos religiosos, principalmente os religiosos, eles cortaram a conexão de Deus com o mundo material. Então a religião diz, porque Deus está lá em cima olhando por nós, e nós, pobres seres materiais, encarnados aqui dentro de um plano muito denso, todo cheio de pecado. Então essa distância entre Deus e nós, o mundo material, e Deus e o sexo não existe no Tantra. Um dos conceitos fundamentais do Tantra é Advaita. Advaita significa não dualidade, ou seja, não existe divisão entre Deus, entre o conceito da divindade e a sexualidade. Portanto, trazer a consciência espiritual na sexualidade é um dos fundamentos essenciais do Tantra. E quando isto é atingido de uma forma concreta no nosso corpo físico, nós começamos a despertar certas energias adormecidas que fazem com que nós atinjamos
uma supraconsciência. E é desta maneira que o sexo e o corpo físico é uma ponte para se atingir um nível de consciência maior. Lindo, né? Dá vontade de ficar calada para sempre e só ouvir. Mas eu quero, né, um parêntese aí, falando sobre Deus e essa experiência de Deus, né? Que foi o que foi o start, assim, foi um divisor de águas da minha vida quando em práticas tântricas, na minha formação, né? Na formação, a gente faz um processo muito profundo de transformação, de cura, né? A gente vai aprendendo e vai praticando também. E eu costumava dizer o seguinte, né? Depois que eu senti isso, porque é o que falamos, o Tantra a gente não entende pelo racional, né? A gente pode chegar perto, né, de entender alguma coisa, mas é a experiência, não é o raciocínio. E eu costumo dizer que eu deixei de acreditar em Deus quando eu senti Deus. Parei de acreditar em Deus porque eu senti. Porque eu acreditava nesse Deus, acreditava assim, né? Tinha lá minhas dúvidas. Nesse Deus separado. E quando eu senti dentro de mim exatamente o quê, não consigo traduzir em palavras, né? Mas eu tive uma sensação que eu posso chegar mais perto, essa sensação de comunhão, de plenitude, de fazer parte do oceano, né? De não ser algo separado, de ser uma gotinha só separada, ser o oceano inteiro. Então eu deixei de acreditar em Deus quando senti Deus. E o Tantra foi e ainda é esse caminho. Mas me diga uma coisa, mestre. É só dessa forma que a gente consegue, né? Depois de sair de todas essas caixinhas, desses condicionamentos, é só dessa forma que a gente consegue acessar a sexualidade que a gente chama de sagrada, ou essa sexualidade com mais consciência, e assim praticar um sexo tântrico? Só dessa forma? Na verdade, para que você possa praticar o sexo tântrico, basta você ser tântrico. E para você ser tântrico, você precisa seguir um caminho onde você consiga dissolver os seus medos, dissipar as suas culpas, dissipar as suas raivas do masculino e do feminino, e dissolver todos os rótulos a partir do qual você mantém ou controla a tua consciência. Então, consegue praticar o sexo tântrico aquele que é tântrico. E o que é um indivíduo tântrico? É um indivíduo meditador. Então, o Tantra, na verdade, não trata de sexo. Tantra trata de Deus e da maneira como nós experimentamos Deus no mundo material, independentemente do que a sociedade acha disto tudo. Porque a questão toda é a seguinte: sociedade e religião foram feitos para manter o rebanho. Este é o fato. Então, quando o indivíduo entende isso, entende que toda a sua existência, os seus pais, os seus avós e todos aqueles que antecederam a sua presença, foram seres que viveram dentro de uma caixinha, fomentada pelo medo, por culpa, por dor e por raiva, e ele decide o seguinte: não, agora eu quero evoluir, eu quero atingir a minha iluminação nesta vida. Este é um candidato para um caminho tântrico. Costuma-se dizer que, por exemplo, todas as estradas levam o indivíduo para a sabedoria, mas em quanto tempo? Dentro do hinduísmo, por exemplo, considera-se o ciclo reencarnatório, ou seja, nós vamos nascendo e morrendo, evoluindo, até que um dia a ficha cai e, por fim, nós temos a nossa consciência fundida com o todo. E o que é o caminho tântrico? O caminho tântrico é chamado por muitos o caminho da via escarpada, ou seja, você vai atingir o alto da montanha, mas você vai atingir o alto da montanha da forma mais rápida possível, que é escalando a montanha. Ou seja, é por esta razão que o Tantra é considerado como uma via direta, um contato direto, e este contato direto não vem por uma série de estudos, porque estudo é filosofia. O Tantra é um trabalho fundamentalmente comportamental. Então, ele diz respeito ao seu comportamento na realidade. E assim sendo, todo o trabalho do Tantra é olhar para a sua sombra, para olhar tudo aquilo que tem no seu subconsciente, olhar com muita verdade para aquilo tudo e ir dissolvendo os medos, as culpas e os rótulos que existem dentro do nosso sistema psicológico e corporal, para que essa consciência com o todo, essa consciência do divino, seja alcançada da forma mais rápida possível. O que acontece é que sempre foi uma via muito radical. Até mesmo na Índia, o Tantra é tratado como uma via marginal, porque o Tantra
nunca esteve de acordo com os preceitos religiosos do hinduísmo ou de todas as outras linhagens. Como uma via radical e rápida, o Tantra, nas estruturas das civilizações antigas, por exemplo, quando o Império Mogul invadiu a Índia, todo aquele que professava o Tantra era condenado à morte. Só para você ter uma ideia, na época, eles eram mortos com a cabeça colocada num cepo de pau e aí um elefante pisava em cima. Esse era o destino do Tantra. Esse era o destino dos tântricos. Então, até hoje, o Tantra na Índia é um conhecimento meio marginal, de modo que se você pegar um avião aqui e descer na capital da Índia, Delhi, e perguntar para qualquer pessoa: eu vim aqui para entrar para uma escola de Tantra. Não, não existe. Não existe escolas formais de Tantra. Então são grupos muito reduzidos, são grupos que não estão relacionados com nenhuma religião e, principalmente, não estão ligados a nenhuma hierarquização de casta, porque na Índia, até os dias atuais, você tem no hinduísmo a estratificação de castas, onde pessoas de castas diferentes nem se conversam. Então, no Tantra não existe casta, não existe nenhuma ligação com nenhuma linguagem religiosa e todo o trabalho do Tantra é fundamentalmente científico. Ou seja, você tem uma linhagem de milhares de gurus que se iluminaram através de uma determinada metodologia. Então, nós utilizamos a mesma metodologia que vem desde tempos primordiais para chegar nesse estado de iluminação. E uma coisa importante é que todos estes sistemas utilizam o nosso corpo como alavanca para a nossa transcendência. Não é filosófico, é comportamental, utilizando o nosso corpo e a nossa experiência sensorial. É isso que eu ia te perguntar. Essa metodologia é sempre através do corpo, mas não necessariamente apenas através do sexo. Não necessariamente através do sexo, apesar de que o sexo é a energia que impulsiona toda a existência. Então não é só através do sexo no sentido de contato sexual, mas é da libertação da consciência do ser. E quando o indivíduo tem a sua consciência liberta, a sexualidade dele vai ser expressado de acordo com o jeito dele ser, e não de acordo com nenhum clichê social, muito menos uma estrutura de ações para agradar o outro. Que é Perfeito. a maior furada da nossa existência. Viver para agradar o outro. Eu acho que é isso que mais nos limita, né? É isso que mais nos limita, porque, na verdade, a maior parte dos seres humanos vive dentro de uma gaiolinha da opinião alheia. Então, a primeira coisa que existe, quando o indivíduo entende eu preciso ser tântrico, significa eu preciso ser eu mesmo. E quando falamos na experiência mais profunda da realidade, significa eu preciso saber quem eu sou. Agora, você só sabe quem você é através da experiência e não da teoria. E é por esta razão que o Tantra é fundamentalmente prático. Não dá, por exemplo, para você fazer um curso de gastronomia se você apenas conhecer a teoria dos alimentos, a carinha dos alimentos, a composição nutricional. Você vai ter que botar aquilo na boca. Ou seja, é a experiência que lhe dá a condição de realizar a identificação daquilo que você é. E quando você identifica quem você é, não importa mais a opinião de ninguém. Você está pronto para fazer a sua individuação, que é o contato seu com uma realidade maior. É a fusão da matéria com o divino. Então, o que é o sexo tântrico? O sexo tântrico é o momento em que você, quando entra em contato com outra pessoa, você sente perfeitamente: eu sou uma polaridade de energia do universo. O outro é uma polaridade de energia do universo, uma polaridade contrária à minha. Quando os dois se unem, forma o fenômeno que a gente chama de Ardharanishvara, ou seja, você não é nem homem, você não é mulher. Você está acima do gênero masculino e feminino. Então, ambos, naquele momento, se fundem e formam uma natureza divina. Isso é um conceito lindo. Quando o indivíduo consegue trazer este conceito para a realidade humana, ele se fundiu naquele momento com Deus. Ou seja, esta fusão, quando encontrada, ele nunca mais esquece. Porque não é uma fusão teórica, não é algo que você estudou, não é algo que você obedeceu só porque o seu padre, pastor ou rabino disse para você. É algo que você experimentou no corpo físico e esta experiência não será apagada por nada. Lindo, né? E quando você fala, mestre, você fala, não existe homem nesse momento, não existe mulher, não existe gênero, né?
Então a gente, porque tem muito essa pergunta, né? Casais homossexuais podem fazer o sexo tântrico? Como é que o tantra enxerga, afinal de contas? Sem dúvida. Olha, o que tem de pessoas homossexuais que vêm para os meus cursos, e nós falamos de pessoas homossexuais, porque os meus cursos de Tantra não são para casais. O indivíduo vai para um curso, uma formação de Tantra, para ser ele mesmo. E quando ele entende qual é a sua própria natureza, ele usa a sua sexualidade de acordo com o seu coração. E aí é da conta dele, não é da conta de mais ninguém. Ou seja, o objetivo meu como instrutor é levar o indivíduo a conhecer-se profundamente a si mesmo. Aí o que ele vai fazer com este conhecimento ou com essa força é da experiência dele. Porque não existe regra. Cada um precisa criar a sua própria experiência dentro do seu campo de verdade. É isso que eu acho interessante, porque há pessoas que falam assim, não, mas precisa ser um homem e uma mulher, porque é a polaridade feminina, a polaridade masculina, mas temos essas duas vias, né, essas duas polaridades, todos temos dentro da gente. Queria que Sim. você falasse um pouquinho sobre essa tão falada energia masculina e energia feminina. A grande questão do Tantra no sentido psicológico vai ser desenvolvido na medida em que o homem entrar em contato com o seu aspecto feminino. Ou seja, na medida em que o homem entrar em contato com a sua intuição, com a sua sensibilidade, com a capacidade de observar a beleza em uma flor, com a capacidade de ter empatia por aquilo que o outro está sentindo, com a capacidade de entrar profundamente no feminino. E muitos homens têm um medão profundo disso, porque eles têm uma série de preconceitos e barreiras e lixo mental. Ou seja, este processo começa com o homem conectando-se com o seu feminino e a mulher conectando-se com o seu masculino, entendendo a necessidade dela colocar limites e dizer não. Porque a natureza feminina, receptiva e aberta ao universo, ela precisa conectar-se com a capacidade de colocar barreiras, muros e limites para dizer isto eu quero, isto eu não quero. Quando a mulher consegue fazer isso com uma firmeza profunda interior, ela se funde com o masculino dela. Então, os dois seres, eles já são seres inteiros. E somente seres inteiros, sem máscara, em um estado de verdade profunda, podem alcançar esta fusão. Aí não importa a técnica tântrica que vão usar, se vai acender um incensinho, se vai fazer uma mantrinha, se vai acender uma velinha, não importa, porque o Tantra trata de conteúdo e não de teatro místico. Esta é uma coisa muito importante e relevante, que o Tantra trata do seu conteúdo interior. Então não importa a forma externa que você vai expressar isso, porque cada um, de acordo com a sua natureza, vai expressar de uma forma diferente. Agora, existe o sexo tântrico, aquele ritualístico, com uma intenção de alcançar esse estado de iluminação, onde tem toda uma preparação, né, todo um período de preparação, de jejum, de purificação do corpo. Existe isso? Como é que funciona? Sim, tradicionalmente existem ritualísticas e estas ritualísticas eram feitas por pessoas que já eram tântricas. Então não adianta nada alguém com conteúdos psicológicos todos atrapalhados se meter a fazer um montão de mantra, aí se veste de branquinho, se banha nas águas do Ganges, mas o seu conteúdo interno é um lixo. Ela só vai fazer um teatro. Então, mas essa sua pergunta é muito interessante porque isso nos leva a um outro aspecto do Tantra que é ritualístico chamado Maituna, que muitas pessoas Isso. confundem com sexo tântrico. Maituna é um conjunto é um capítulo de uma estrutura chamado Panchamakara. Panchamakara significa 5 M's. Panch é 5, Makar significa M, né? Então, antigamente, os tântricos se reuniam em um lugar de cremação para fazer 5 coisas que eram completamente abomináveis dentro da cultura hinduísta, que era sexo, ou seja, contato físico com aquele que não era de sua casta, Maituna. Tomar vinho, comer carne, principalmente carne de porco, tomar alguns cereais que eram altamente afrodisíacos. Estas coisas, essas violações todas juntas, tinham por objetivo quebrar tabus, porque o indiano não come peixe, não come carne, não toma vinho,
não come cereais afrodisíacos e nem tem contato com pessoas de castas diferentes da dele. Então imagina só, num lugar de cremação, que os hinduístas não vão à noite, mas os tântricos iam nestes lugares à meia-noite. E nestes lugares eles faziam tudo o que o hinduísmo tinha como um tabu. Então o Maithuna era um contato de pessoas que não pertenciam à mesma casta, que para nós não tem a menor função, porque para Sim. nós não tem problema em tocar em pessoa que não tem casta, porque aqui não tem essa divisão de castas. Todo mundo já bebe vinho, todo mundo já come peixe, todo mundo já come carne, todo mundo já toma todos os afrodisíacos. Então, esta ritualística hinduísta servia para a cultura deles. Então, quando nós trazemos para a nossa cultura, nós precisamos ir de encontro para os nossos tabus pessoais, porque no momento em que nós quebramos os nossos tabus pessoais, a nossa consciência se expande. Então, cabe ao orientador de Tantra identificar quais são os tabus pessoais daquele indivíduo e criar experiências para que aqueles tabus possam ser quebrados. Aí é uma iniciação tântrica verdadeira. Ou seja, lá no Oriente, este Panchamakara servia para a cultura deles. O que nós fazemos é trazer este conceito para a nossa cultura e trabalhar psicologicamente para quebrar tudo aquilo ao qual o indivíduo tem a sua consciência atrelada. Porque todo tabu é uma bola de ferro no nosso pé e que impede a nossa evolução e conhecimento. Ou seja, para a pessoa chegar a esse nível, ela precisa simplesmente fazer esse caminho de autoconhecimento, Precisa fazer né? esse caminho de autoconhecimento que não dá para fazer de uma forma self-service. Por quê? Hum. Porque da forma self-service, nós escolhemos sempre aquilo que nos convém, porque é escolhido pela mente. Ou seja, o grande obstáculo para a nossa realização transcendental é a nossa mente. E nós não podemos deixar que ela, a mente, escolha o nosso próximo passo, porque na maior parte das vezes a mente vai escolher aquilo que nos convém e nós vamos passar a vida toda como o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo e não vai iluminar em nada. Então, por esta razão, que uma das características fundamentais do Tantra chama-se Parampara, é iniciação de guru para discípulo. Um guru olha para você, o seu instrutor no caso, e vê aquilo que você individualmente precisa para expandir a sua consciência, que sempre vai ser na quebra de algum tabu. Mas essa percepção, né, de qual tabu que a gente vai quebrar, só pode vir de um guru ou a gente também pode encontrar um caminho para burlar essa danada da mente? Geralmente é muito difícil nós conseguirmos burlar a mente, porque vai ser a mente tentando burlar ela mesma. E a última coisa que a sua mente quer fazer é morrer. Então ela vai sempre encontrar uma coisa meia boca, confortável e agradável para você se manter mais ou menos daquele jeito. E é por isso que nunca funcionou. E é possível seguir esse caminho de iniciação tântrica vivendo no mundo moderno, aqui em São Paulo, pegando metrô? É possível? Aqui, este é o nosso grande desafio, porque ir para a caverna e ficar sentado meditando é muito fácil. Então, o nosso desafio é, na nossa realidade, seja esta qual for, buscar esta experiência e esse caminho dentro da realidade. Porque uma coisa muito importante é o seguinte: o Tantra é muito realista e não fica com viagem mística nenhuma. Então, nos meus cursos não tem ninguém falando de vidas passadas, de obsessor, das energias das Pleiades, do planeta tal, porque isto tudo é da nossa mente. A nossa realidade, o que eu tenho certeza aqui é do nosso corpo. O seu, o meu, de todo mundo que está nessa sala. Quando fala realidade, você fala realidade A material. realidade material. Então, tanto que tem um grande texto tântrico chamado Kulanarva Tantra, que lá diz: quando se cai, é por meio do chão que se levanta. Isso diz respeito. Quando nós caímos nesta dimensão física material, é por esta dimensão física e material que nós vamos nos levantar. Ou seja, o Tantra é a coisa mais realista que eu já vi até hoje. Então não serve para uma pessoa viajandona. E se esta pessoa é muito viajandona, na verdade, o que é essa viagem? É uma fuga. Geralmente, quando a gente não dá conta das nossas contas, da nossa aparência, do nosso envelhecimento, da realidade da vida, a psique foge para outra dimensão porque acredita que naquela dimensão ela vai ser um super-homem ou uma super-mulher. Então o Tantra diz o seguinte: caia na real. A realidade é isto agora, perceptível pelos seus 5 sentidos. E se você não consegue alcançar a transcendência aqui, não é em outro lugar que você vai alcançar.
Ou seja, dá para alcançar a transcendência no metrô de São Paulo. No metrô de São Paulo, sentado ali naquele metrozão, 6 horas da tarde, aquela muvucona toda, ali você pode alcançar a transcendência. No estado de presença. Porque a transcendência é o que está dentro, não é a circunstância que vai proporcionar. Do contrário, todo mundo que estaria lá no Vaticano, na Itália, ou nos templos hinduístas estaria iluminado. Isso não acontece, não. Porque a realidade é bem diferente. Ou seja, o Tantra, inclusive, do ponto de vista filosófico, foi o conjunto de conhecimentos que Shiva deu para o ser humano quando nós chegamos nesta dimensão. Então, os outros sistemas filosóficos dados por Shiva servia para os homens de outras épocas. E quando a época ficou nesse grau de materialidade, Shiva disse: não tem jeito, agora para vocês é a lixa grossa. E a lixa grossa chama-se Tantra. A lixa grossa, eu gostei. Gostei bastante. Ou seja, você não vai alcançar essa transcendência quietinho rezando. Tu vai alcançar essa transcendência na tua vida real. E na tua vida real você tem filho, você tem conta para pagar, talvez você tenha marido, o marido seja chato, você tem uma mulher, talvez ela seja chata. Você vai ter uma sociedade que te cobra de todos os lados e todo o trabalho do Tantra é você perceber que todos esses são componentes ilusórios, que acima disto tudo está uma essência profunda e vital dentro de você e que da conexão desta essência com o todo, você vai atingir a sua iluminação. E para isso você não precisa abdicar de nada da sua existência física, porque isso, na maioria das vezes, chama-se fuga. E aí, tendo essa consciência, você tira muito mais proveito dessa realidade material. Né? Claro, sem culpa. Sem culpa, exato. Claro. Sem esse peso. Sem o peso, porque o que mais pesa no ser humano não é o que ele faz, é a culpa que ele sente ao fazer. É este que é o grande problema. Então, visto que na maior parte das vezes as pessoas estão sofrendo pelos seus conteúdos emocionais e não pelos fatos, porque o fato em si é neutro. Agora, o que você consegue extrair e trazer daquele fato depende do teu nível de consciência. Agora, se na tua consciência só tem medo, culpa e raiva, a sua vida vai ser um inferno. Porém, se na tua consciência você percebe que tudo que existe neste universo é um presente de Deus para você desfrutar, a sua vida se torna um paraíso com os fatos iguais. Isto é uma mudança de consciência. E esta mudança de consciência não acontece na tua cabeça, acontece na tua experiência, porque do contrário ela não dura. Na maior parte, quantas vezes eu já vi pessoas que passam por um grupo esotérico, um grupo místico e ficam iluminadíssimas no final de semana. Mas chega segunda, terça ou quarta-feira, a iluminação já foi embora. É uma iluminação de pirilampo, acende, mas vai apagar logo, porque ela não trouxe para o teu coração. E a única experiência que fica fixa no ser humano, que jamais ninguém tem o poder de tirar de você, é aquilo que você levou para a experiência do seu coração. E ela é corporal, ela é visceral, ela é profunda, ela tem que arrebatar você por completo. Isto sim é uma transformação. O contrário é mais uma viagem da mente. Só que para acontecer isso, o Tantra se utiliza de técnicas, de tecnologias mais radicais para você entrar em contato direto com a sua experiência. Como, por exemplo? Vivências profundas onde o seu corpo entra. Nós precisamos ressignificar todas as nossas atividades corporais. Então, as nossas meditações envolvem o corpo. Porque o que acontece é o seguinte: a maior parte dos nossos traumas não está na nossa mente, porque a mente é um conceito abstrato. Mente é uma coisa, cérebro é o seu terminal físico, mas quando existe algum trauma na experiência biográfica de alguém, este trauma é trazido para o nosso corpo e se transforma em uma couraça muscular, em termos de Reich aqui. Então, por exemplo, os seus ombros podem estar sempre tensos e criar uma grande armadura porque você sempre está disposto para a luta. E quem sempre está disposto para a luta não sente o sabor das coisas. Então, a menos que aquela couraça muscular do seu corpo seja destravada, você não entra naquela memória de uma dor profunda, de algum trauma, e não ressignifica.
Então, todo o nosso trabalho do Tantra é vasculhar o nosso corpo em toda a sua extensão, liberando as couraças musculares que estão relacionados com todos os nossos traumas de medo, de culpa, de abandono, de raiva, de frustração. Um assalto que você teve quando você tinha X anos de idade está no teu corpo. Os abusos, todas as vezes que você teve contato sexual com alguém onde você queria dizer não, mas disse sim, isso cria memórias intravaginais profundas, ou seja, tem um trabalho muito amplo nisso tudo. Só que este trabalho é absolutamente realista, não passa pelo crivo da mente, porque a mente, como o próprio nome diz, ela mente. E o corpo não tem essa capacidade de mentir. Logo, todos os nossos trabalhos, eles estão relacionados ao nosso corpo. E ele, quando liberado em suas estruturas, nós vamos entrando em outros níveis de consciência, de modo que um dia a gente percebe, nossa, mas eu me vivi uma vida tão meia boca durante tanto tempo e não percebia. A vida é tão simples assim. Sim, a vida é muito simples assim, mas com o peso que nós vamos adquirindo na nossa jornada biográfica, nós tornamos tudo muito complicado. E a grande dificuldade nossa é sermos simples. E o caminho do Tantra é sumamente simples. Eu repito demais essa frase. O Tantra é muito simples, é muito óbvio. É óbvio. Só que a gente não enxerga o óbvio, porque a gente tá com a mente lotada daquilo que você chamou de lixo, né? É muito lixo, a gente não consegue enxergar o que tá aqui um palmo à nossa frente. Não E o consegue. Tantra vem e coloca um outro filtro, né? Esse filtro totalmente transparente, que a gente consegue realmente enxergar essa realidade e acessar essa realidade. Agora, voltando a falar ainda sobre sexo tântrico, tem outra questão também muito polêmica, não sei se diria polêmica, mas que o pessoal ainda não entende muito bem, quando se fala da contenção da ejaculação. É preciso acontecer isso para se falar em sexo tântrico ou somente em Maituna? Não é preciso falar isso para falar de sexo tântrico. A questão toda é que o objetivo do homem, que a gente fala de homem porque está falando de ejaculação, Uhum. na maior parte dos contatos sexuais, as pessoas se masturbam usando o corpo das outras. É uma masturbação em dupla consentida. Quando nós falamos em sexo tântrico, nós estamos falando de uma exploração profunda do ser em sua totalidade. Não é só do corpo, é daquilo que a pessoa está sentindo, do seu conteúdo mais profundo. Isso implica em existir uma comunicação profunda entre os dois. Isso significa uma percepção de toque, uma percepção de cheiro, uma percepção do outro como um todo, e não só genital. É a mesma coisa. E para que isto aconteça, não pode ter pressa. É que nem se você pegasse uma estrada linda, florida, maravilhosa, com árvores exóticas por toda a sua extensão, e que, se o indivíduo tiver pressa em chegar no fim, que é a ejaculação, ele não vai observar a beleza da estrada toda, sendo que o presente dado pelo infinito foi a estrada, não foi o fim. E, via de regra, o homem que não tem conexão com o seu feminino, o objetivo dele é só ejacular e ele passa a perder toda a beleza da estrada que foi o verdadeiro presente. Então, quando nós falamos do sexo tântrico e de um homem conectado com a sua essência feminina, ele não está mais preocupado em ejacular ou não ejacular. Ele está preocupado no ser como um todo, naquela mulher, corpo e alma. E assim sendo, toda a pressa será inimiga do desfrute pleno. Então, esse é o requisito básico para se ter um sexo O tântrico. requisito básico para ter um sexo tântrico é que o indivíduo aprenda a meditar, aprenda a não ter pressa e aprenda a entrar em contato com a mulher de uma forma completa e não só com o corpo dela. Então, os dois precisam estar alinhados, né? Os dois precisam estar alinhados, mas é mais fácil a mulher estar alinhada do que o homem. Por isso que a mulher faz a iniciação nas tradições. É muito mais fácil a mulher se iluminar neste aspecto do que o homem, nesta civilização do jeito que está. Especialmente porque, do ponto de vista tântrico, a evolução do Kundalini na mulher já é mais elevada do que o homem. Então é por esta razão que todos os ritos tântricos prestam reverência à mulher e não ao homem, porque ela já estando em um nível mais avançado do que o homem, cabe a este o rito de reverência, que é um puja para todas as qualidades do feminino que são já de nascimento superiores ao homem.
Qualidades do feminino. De né? uma mulher que é feminina, porque hoje em dia, no movimento feminista, as mulheres querem se tornar homens. Aí é uma inversão completa. Essas qualidades do feminino estão relacionadas à percepção, à intuição e à materialidade que o feminino tem. Enquanto que Kundalini no homem está preso no primeiro chakra, da mulher já está no segundo chakra. Porque o chakra básico é onde tem os controles através do medo. E a mulher, no caso, quando ela tem um filho, ela suplanta qualquer medo deste universo para proteger o filho. O homem não. Então, a mulher, o poder que a mulher tem de gerar um outro ser e abdicar de qualquer medo pessoal em função do filho, já faz com que a energia kundalínica da mulher já esteja mais elevada do que a do homem. E é por esta razão que reverencia-se no Tantra a energia do feminino sempre. E é por isso que nós mulheres também reclamamos tanto de como está o sexo convencional, né, hoje. Muito rápido, muito automático. Então eu vejo hoje a busca, claro, como terapeuta tântrica, nos meus atendimentos presenciais, online, a maioria é mulher, né? Mulher que vem procurar. A mulher que está com desgosto. Que está com desgosto. Mas o que acontece? Acaba achando que o problema está nela. Claro, tem as questões dela, Sim. Mas falando de sexo, dessa troca sexual homem e mulher, ela acaba achando que o problema está nela, porque aí pega como referência o pornô, e aí a gente já entra em outras questões. Mas voltando, a partir desse princípio, dessa sua explicação, então, não é possível vivenciar um sexo tântrico num encontro casual, por exemplo. Se esse encontro casual for de duas pessoas que têm essa consciência, sim. Tanto faz. Porque nós falamos aqui de conteúdos interiores e não de rótulos. Duas pessoas que se viram a primeira vez na vida e tiveram um contato real pode ser muito mais tântrico e transcendente do que pessoas que estão olhando uma para a cara do outro há 20 anos. De fato. Isso é verdade. Agora, que vai ser uma rapidinha, não vai. Mas jamais. Isso não existe. Não existe nada de rapidinho, porque a sexualidade tântrica, ela começa antes das pessoas tirarem a roupa. É um magnetismo que existe entre as duas pessoas que é sentido por estas duas pessoas. Não tem nada a ver necessariamente com penetração. Você pode ter um sexo tântrico maravilhoso sem penetrar nada, porque não é a nossa realidade pornográfica. É um sexo com o corpo inteiro, é a consciência, é a entrega de coração. E isto pode ser através de pessoas que acabaram de se conhecer há 30 segundos atrás. Porque elas estão em um nível de verdade. E nível de verdade, alma e coração é insubstituível. Ou seja, sexo tântrico é o sexo entre almas e não entre máscaras. Perfeito. Então não tem a ver também, porque as pessoas perguntam, precisa ter massagem tântrica? Aí já é outra, sexo tântrico é uma coisa, massagem tântrica é outra. Já falo de massagem tântrica também? Sim. Né? Porque também tem uma confusão em relação a esse termo. Qual que é a sua percepção? Como é que você vê hoje, por exemplo, mestre? Eu já venho do outro podcast e recebi vários convidados, vários terapeutas de várias linhas. E eu vejo que tem terapeutas muito mais ligados à parte espiritual propriamente dita. O Tantra em si é espiritual, mas você está entendendo, né? Práticas não ligadas à massagem tântrica, neotântrica que a gente conhece. Querem fugir desse tema sexualidade, porque as pessoas, por mais que a gente explique, né? Que a gente vá lá na rede social, explique, vez ou outra vem alguém, ontem mesmo recebi a mensagem, então no curso, você faz presencial, tem sexo oral? Ainda recebe, então a gente com o tempo vai perdendo um pouquinho da paciência, digamos assim. Sim, então eu vejo que tem muitos terapeutas que não gostam mais nem de dizer que são terapeutas tântricos, para não ligar mais a essa visão sexual convencional que a gente tem, principalmente aqui no Brasil. E aí entra toda uma crítica, porque há terapeutas também que querem trabalhar com a sexualidade. Eu sou dessa parte, porque eu cheguei num ponto de compreensão através do Tantra, que é óbvio também, Sim. que eu sou metade material, metade espiritual, e é isso que forma meu todo. Sim. Né? Então, se a minha missão, se eu tomei como missão, ou eu identifiquei, trazer mais consciência para a sexualidade e para o sexo propriamente dito, eu preciso entender que as pessoas que vão chegar até a mim são pessoas que ainda têm essa visão do sexo que é convencional. Sim. Né? Então eu preciso ter uma certa paciência.
E a minha estratégia hoje é sim falar primeiramente de sexo para trazer as pessoas, né? Sim, É a isca para fisgar os peixes. sim. E a partir disso dizer, olha, tem muito mais. Mas tem muito mais. É muito além disso aqui. E o Tantra vai falar disso, vai falar daquilo. Então hoje, por exemplo, meus 2 primeiros cursos são voltados para massagem íntima especificamente, né? Onde adaptei ali as manobras da massagem neotântrica e trouxe para que a pessoa possa aplicar na sua esposa, no seu marido, no seu contatinho, não importa. Porém, apesar de ainda estar muito ligada a essa coisa material e convencional do sexo atual, já é na minha visão, tá? Um pouquinho acima, digamos Um pouquinho assim. acima, sim. Né? Porque você já vai com mais consciência, você já sai dos movimentos automáticos. É pouquinho, Mas tá ótimo. mas já saiu, né? Mas há pessoas que criticam muito terapeutas que fazem esse tipo de trabalho. E eu precisei criar não, acessar a minha coragem de dizer, não, eu vou dar a cara a tapa e eu quero seguir esse caminho. Lembrando, claro, que no curso eu sempre falo, isso aqui não é um curso de tantra, não é um curso nem de massagem tântrica, na verdade. Mas é um curso que vai tirar do automático, vai começar a tirar do automático. Então, a minha pergunta é, falei tudo isso para quê? Porque eu quero saber a sua visão, né? Você tem aí 40 anos de história, você já formou milhares de pessoas, Sim. né? Então, você tem todo um caminho até chegar até aqui. Como é que você vê hoje, por exemplo, essa postura, né, de terapeutas que trabalham mais com essa sexualidade? Ok. Eu acredito o seguinte. A escada que nos conduz ao infinito tem infinitos degraus. Cada um tem o seu degrau. Cada um faz a sua parte. O que importa é que o coração esteja puro e saiba, essa escadaria não termina aqui, tem lá em cima. Então, por exemplo, nós temos gurus de Tantra na Índia. Os maiores gurus eram celibatários. Eles nunca tiveram contato sexual algum. Existem pessoas que vão precisar de massagens tântricas genitais, outras no corpo. Não importa o formato, importa que o coração esteja puro e a consciência esteja alinhada. E fazendo o indivíduo sair do automatismo já está muito bom. Depois tem o segundo degrau, o terceiro degrau, ou seja, é um caminho. Ou seja, é necessário que exista isso que você chamou de paciência. Eu vou chamar de paciência e também de compaixão. É necessário ter muita compaixão e olhar para o degrau onde aquele indivíduo está e conduzir com muita amorosidade aquele indivíduo para o próximo degrau. Agora tem o que está no degrau 1, o que está no degrau 2, o que está no degrau 10 e tem aquele que nem sabe que existe a escada. Então existe a necessidade de nós adequarmos todos os níveis para cada nível de pessoa e o que importa é mostrar para ela, este degrau é uma escada longa. E vamos olhar para cima, tem mais coisas por trás disso. Então é exatamente isso que você está falando. Que lindo. Me sinto mais aliviada. Porque depois que o mestre viu no meu Instagram que eu tava lá com o meu curso no ar, aí ele veio falando, eu vi que você tem seu curso. Eu disse, ai meu Deus, quer ver? Aquela criança interior, né, que já acha que vai levar uma bronca do pai. E você não ouviu nada disso. Não. Porque, na verdade, é o seguinte, nós precisamos de absolutamente tudo. É que nem a construção de uma casa. A construção de uma casa tem momentos que você precisa fazer a fundação da casa. É coisa bruta, você tem que cavar, você tem que fazer um buraco lá, botar estruturas. E vai ter na mesma casa um momento em que você põe um lustre de cristal e vai delicadamente ali atarrachar uma lâmpada. Mas tudo faz parte da casa. E aquele lustre de cristal só existe porque foi feito um dia uma fundação muito forte, pedra bruta foi quebrada naquele solo. Ou seja, qual é a parte mais importante? Todas são importantes, mas o interessante e o vital é que compreenda, esta casa é muito grande, pode ser um palácio, e eu preciso olhar que tudo isso como um todo. Ou seja, esta visão ampla e sem julgamentos é a parte essencial de todo o trabalho. Perfeito. Tem uma coisa que eu esqueci de perguntar quando você falava sobre olhar para a vida sem essas ilusões, né? Sem a ilusão, olhar para a realidade. Quando a gente vai falar de sexo tântrico, também não existem essas ilusões, ou seja, a gente não vai para a fantasia, que a gente vai muito hoje para as fantasias, tanto no imaginário, quanto a gente traz também para a materialidade, comprando um brinquedinho ou outro. O que você acha disso, dessa coisa das fantasias? É que nem, por exemplo, o cachorro que fica fantasiando com a roda. Passa um carro e o cachorro vai atrás correndo daquela roda e passa outro carro, o cachorro vai atrás correndo daquela roda. Só que uma hora que o carro para e
e tá lá o cachorro e a roda, o cachorro, aquilo perdeu a graça. Então as fantasias são assim, são geralmente coisas que não têm fim. Então você compra aquilo, depois tem um vibrador de 20 centímetros, eu não estou sentindo direito, o problema é o tamanho do vibrador, tem que ser um com 30 centímetros. O de 30 não funcionou, é porque agora precisamos que tenha uma luzinha acendendo. Então é muito importante o seguinte, todas as coisas que existem no nosso universo foram feitas para o nosso desfrute. Todas as coisas. Mas é importante que você tenha consciência profunda, porque mais importante do que você ter a comida é você ter a fome. E no momento em que você tem a consciência, até o vento te produz um grande orgasmo. Esta que é a questão. Então, quando nós fazemos um trabalho tântrico, nós vamos tornando o ser tão sensível que até uma leve brisa ou o observar do pôr do sol já leva o indivíduo a um orgasmo muito grande, sem que ele precise de muitas coisas, de muitos estímulos. O contrário disso é quando a pessoa está muito empedrada, aí ela precisa de muitos estímulos, estímulos infinitos para criar uma sensação. Agora, se o indivíduo está muito leve, desperto, qualquer pequena brisa, ou o nascer ou o pôr do sol já é necessário para despertar isso no ser humano. Então nós precisamos entender que o Tantra caminha na direção de tornar o ser humano mais sensível. E um ser humano sensível não precisa de muita coisa, basta um olhar. Basta um olhar. Mas esse orgasmo que você fala, acessível com a brisa, é esse mesmo orgasmo que a gente sente numa fricção genital? Não, porque esse orgasmo é o orgasmo de pirilampo. Eu digo, é o orgasminho que qualquer animal tem. É a recompensa por uma obrigação feita. Isto vem da espécie. Este orgasmo que eu digo é um orgasmo de consciência, muito embora o corpo acompanhe isto tudo, mas é um orgasmo de viver. Então, quando existe o orgasmo de viver, a pessoa não fica mais buscando desenfreadamente o orgasmo de fricção, porque ela já tem um orgasmo de viver. Aquele orgasmo de fricção pode existir, mas não passa a ser o foco principal do indivíduo, porque ele já está tão livre na vida que o viver já é um grande orgasmo. Aí sim é um tantra de verdade. Por isso que o Tantra ajuda em casos de depressão, de De ansiedade. todos os casos, uma pessoa deprimida ou ansiosa é porque está carregando fardos enormes nos seus ombros. Então é preciso desconstruir todas essas arapucas de lixo que a sociedade introjetou naquele indivíduo para que ele comece a viver de verdade. Então, por exemplo, nas escrituras tântricas, nós temos o estado de Ananda, é um estado de bem-aventurança, é um estado bioquímico do cérebro, onde o cérebro secreta uma substância endógena chamada anandamida. E esse anandamida leva o indivíduo a um estado de orgasmo 1000 vezes maior do que um orgasmo friccional de poucos segundos. Então, um iluminado vive em um estado orgástico a sua vida inteira. E não simplesmente um orgasmo de segundos. Aquele orgasmo de segundos é uma pequena amostra daquilo que um iluminado pode viver o dia todo. Só que para que isso acontecer, nós precisamos reaprender a ser. Nós precisamos desmontar todos os nossos dogmas, as culpas, os tabus, os medos, as nossas inseguranças, as rotulações sociais. Quem tem rótulo é produto, não é ser humano. O ser humano não foi feito para ter rótulo. Rótulo é etiqueta de venda de produto que você coloca um preço. Enquanto o ser humano não puder experimentar a liberdade, ele não poderá experimentar o amor. Não podendo experimentar o amor, ele não vai poder experimentar a supraconsciência, o orgasmo, a sua fusão com o divino. Isso é uma coisa linda. Eu nunca vi nada mais lindo do que isso. Veja bem, por que hoje em dia eu só dou aula de Tantra? Eu, desde os meus 15 anos de idade, estou ralando em todas as estruturas místicas que vocês possam imaginar, mas todas são cerebrais cabeção. Quando você descobre que o Tantra é uma realização do conhecimento no seu corpo, no seu mundo, na sua vida, nas suas relações interpessoais, você percebe, eu descobri tudo. Por isso que quem precisa do Tantra? Todo mundo. Todo mundo. Porque o Tantra não é uma coisa externa que você precisa aprender. O Tantra é o conhecimento de você mesmo. É você perceber que você precisa sair do viver uma meia boca da vida e passar a ser um ser inteiro. E isto significa conquista da tua dignidade. E você alcança isso através das tecnologias tântricas, como o mestre falou,
que você pode ter acesso na formação do mestre Ananda Prey, não é Sim, nós demos, verdade? exatamente, a formação já começou, nós vamos ter a segunda turma agora, mas as pessoas podem entrar no segundo módulo e depois nos links associados aqui com este vídeo, vocês poderão ter as informações que vocês precisam. Nós damos 2 formações por ano e nelas nós fornecemos um ambiente muito sagrado e propício para todas essas experiências onde você vai se conhecer profundamente. Um dos sonhos da minha vida era fazer a formação dele e agora estou tendo essa oportunidade. A formação vai até junho, né? Final de junho. Isso. Uma vez por mês, um final de semana por mês. Aqui em São Paulo. É em Cajamar, É né? na cidade de Cajamar. Ladinho de São Paulo, né? Do ladinho de São Paulo. São 40 minutos do centro de São Paulo. A experiência começa na sexta-feira à noite e termina domingo à tarde, onde todos retornam para suas residências. E na maior parte das vezes, as pessoas voltam com uma outra percepção de realidade, uma outra experiência de vida. Porque o Tantra é uma experiência no coração, não na sua mente. Aquilo que acontece no coração não se apaga. E já começou, como ele falou, né? Começou nesse último final de semana, mas até o segundo módulo, Até que o vai segundo ser módulo. no final de fevereiro, Sim. você pode entrar. Depois Pode disso, entrar. não pode mais. Não pode entrar mais. Tá? Porque tem que ter uma frequência, né? Mas Tem, para receber o tem. certificado. Quem Tem. participar dessa formação pode atuar como terapeuta tântrico? Como é que é? Ai, essa pergunta que você me faz é um tanto quanto delicada. Eu dou 2 tipos de certificados. Sim. Um certificado chama certificado de corpo presente. Eu digo lá, você estava lá de corpo presente. Outro certificado eu dou para quem merece. Porque eu não vou botar o meu nome assinado no diploma de alguém que vai fazer besteira. Então, quem Perfeito. merece de verdade, e isso segundo os meus critérios, eu dou um outro certificado que eu assino embaixo. Ó, essa pessoa está habilitada a desenvolver uma prática tântrica terapêutica com alguém. Sim. Porque eu não sou muito favorável de certificar todas as pessoas só porque tiveram de corpo presente numa sala. Que muitas vezes só estava o corpo lá, a alma estava muito longe. De fato. Mas isso não impede, né? Mesmo quem não quer trabalhar como Sim. terapeuta, é uma formação, mas Claro, é uma formação para a pessoa ser ela mesma de verdade. A maior parte das pessoas que vêm para as nossas formações não querem ser terapeutas. Elas vão lá para melhorar sua qualidade de vida como ser humano, para se descobrir, para sair da falsidade da existência, para se libertar das opressões, das pressões, das angústias, da questão social toda e se descobrir sexualmente como indivíduo e como ser conectado com o divino. A maior parte das pessoas vai para isso. ou seja, é uma formação, sim, para você ser mestre de si mesmo. De si mesmo. Muito bem, mestre. Então, para a gente encerrar esse papo gostoso, tô muito triste, porque já tá acabando. Dicas básicas para começar, só pra gente recapitular, para começar a praticar o sexo tântrico, um sexo mais consciente e mais amoroso. Primeira coisa que você precisa fazer é abrir a sua zona mais frágil. Aprender a compartilhar com a sua companheira ou com o seu companheiro o que você está sentindo de verdade, as suas inseguranças, os seus medos, as suas dores, as suas insatisfações. No momento em que você consegue abrir a sua boquinha e colocar para fora o que você é, você começa a unir uma alma com a outra alma. Então essa é a primeira coisa. Segundo, não tenha pressa. Saia de todos os protocolos. Outro, imagine que você é uma criança inocente. Aprenda a brincar. Transforme aquilo em uma brincadeira. Na medida em que você consegue ser leve, transformar aquilo em uma meditação, sem obrigatoriedade, sem pressão, sem hora, sem tempo, sem neura, sem nada disso, mostrando-se um ser vulnerável e verdadeiro, você já está praticando sexo tântrico. Assim falou o mestre, assim é. Mestre, gratidão demais por ter Grato a aceito o você, convite. grato a todo mundo que está aqui nos ouvindo. Tô muito feliz, obrigada mesmo, de coração. Eu quero que você deixe aqui, então, as suas redes sociais, o seu site, o que você quiser, para quem tá acompanhando, poder aproveitar mais da sua sabedoria, que você espalha muita coisa nas redes, né? Você dá muito conteúdo. A pessoa próspera é assim, né? Ela solta. Ah, eu não me importo, porque quanto mais eu dou, mais vem. É isso. É dando que se recebe. Exatamente. Então, quem quer me seguir nas redes sociais, o Instagram é a plataforma mais acessível. Basta buscar Mestre Ananda Prem e talvez aqui no vídeo já tenha Sim. um link para as minhas redes sociais e você vai passar a acompanhar os nossos conteúdos e eu espero que eles possam ser úteis e transformadores
para a vida de todos vocês. Com certeza será, mestre. A gente se vê então na formação. Isso, até lá, então. E você que acompanhou esse primeiro episódio, muita gratidão para você também, pela sua audiência. Peço para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok também, @prazer_tantra. E as minhas redes, @Rosana Cidrão. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão de tema, de convidado, enfim. Você fica à vontade, vem comigo porque evoluir é prazeroso e a gente se vê na próxima terça-feira às 20 horas aqui no YouTube e também no Spotify. Beijo pra vocês, boa semana pra todo mundo. Tchau, tchau.